O Mandaloriano, episódio 1, temporada 2, e finalmente voltamos a uma das melhores experiências do universo de Star Wars. Eu tava muito ansioso pela volta desse seriado, que, dicas de passagem, voltou em grande estilo, mesmo apostando ali em uma história autocontida, né? Uma marca que aparentemente já havia sido vencida ao final da temporada anterior, porém aqui retorna. Acredito que fique uma produção um pouquinho mais barata e mais fácil de fazer no ritmo que a gente gostaria de ter, que a gente gosta de ter, melhor dizendo. Jon Favreau finalmente dirige um episódio, ele estava dirigindo Rei Leão à altura da primeira temporada, e temos também aqui muitas referências, mas muitas referências diretas aos filmes de Star Wars. Então, vamos lá para o episódio? Só que quem já acompanha aqui sabe, a partir de agora teremos spoilers. Quem não acompanha, agora ficou sabendo. Minha definição de paixão por essa série foi atualizada. Como se já não bastasse pertencer ao universo Star Wars, o episódio da estreia da segunda temporada, ele talvez tenha sido o mais cinematográfico de todos, sem perder as estruturas definidas na temporada anterior. Aquela estrutura meio amadora, mas tem uma pegada diferente, assim, não tem um quê de epopeia, não tem um quê de epopeia. E a trilha sonora tá de volta, essa trilha sonora meio faroeste, meio industrial, é difícil definir, mas maravilhosa. Nesse primeiro episódio, até a IMAX teve, meus amigos. A batalha final toda em IMAX ali. Mais do que isso, tivemos aqui um verdadeiro faroeste espacial, sustentado a partir de vários elementos que eu vou destrinchar aos poucos nesse vídeo. Começando por Boba Fett, meu personagem favorito em termos de estética, que aqui volta magro e parecendo um cosplay. A estranheza inicial é logo arrebentada, é destruída quando o capacete é retirado e vemos se tratar do ator Timothy Olyphant, né, no seu personagem aí, o xerife Cobb Vanth, acho que é assim, o Cobb Vanth, exatamente, mas que eu vou chamar apenas de xerife aqui por questões de intimidade, questões de estilo também. Então logo que se encontram, o Mandaloriano e o xerife se colocam em um duelo particular. Ambos querem a armadura do Boba Fett. O Mando quer porque acha uma desonra outra pessoa usá-la, e o xerife quer pois precisa defender a cidade e precisa da armadura para impor respeito. Defender a cidade não só de mineiros, como mostra ali um flashback, né? Mineiros que fecharam a lacuna de poder deixada com os efeitos ali, ou melhor, com os feitos dos rebeldes nos filmes, mas também ele precisa defender de um dragão que comeu um sarlacc. Muito provavelmente o sarlacc cujo estômago recebeu o Boba Fett lá no episódio 6 de Star Wars. Só isso, só exatamente esse ponto que eu trouxe, temos aí, sei lá, várias coisas a serem exploradas. A primeira coisa a ser explorada é essa constante ideia de que o Mandaloriano deixa de que a vitória da Aliança Rebelde nos filmes clássicos, apesar de ter terminado em festa, como a gente viu, definitivamente a festa não demorou muito. Tanto que vimos nos novos episódios aí, os 7, 8 e o 9, mas também pelo que a gente continua a ver ao longo aqui da jornada do Din, né, o Mandaloriano, que eu vou chamar de Mando, essa festa definitivamente durou muito pouco, durou praticamente o final do filme ali. Uma frase deixada pelo xerife em flashback é perfeita para ilustrar isso. Abre aspas, ele diz que o poder odeia o vácuo. Conforme a gente também vê aqui na vida real, depois dessa frase, é muito difícil contestar qualquer rumo perverso que a galáxia continue tendo. Em Star Wars, no universo imposto, tudo é cheio de mercenários, tudo é cheio de espécies estranhas, trambiqueiros, uma galera que gosta de fortuna fácil. Sempre que tem uma side quest, a gente percebe isso cada vez mais forte, ou seja, parece cada vez mais impossível que haja a paz agora utópica, pensada pela Aliança Rebelde, pensada pelos Jedi, e por aí vai, né? Pela República como um todo. Afinal, o universo ali é um lugar propício, e cada vez mais propício para ditadores, para opressão, principalmente a opressão daqueles que não conseguem se demonstrar fisicamente fortes, vou colocar assim. Lacuna essa que vem, por exemplo, nesse episódio, ser preenchida lá em Mospelgo, que é do planeta Tatooine, né? Por uma armadura, por praticamente uma armadura. Uma simples armadura do Boba Fett impõe mais respeito do que qualquer outra forma de resistência que se possa ter, principalmente no campo das ideias. Mostrando que quem não se impõe nesse cenário vai ser explorado, e explicando também o constante cansaço do Mestre Yoda, que sabe de todos esses detalhes, bem como a desistência também do Luke em lutar, né, que foi explorado aqui na nova trilogia.
Os diálogos expositivos desse episódio, principalmente no primeiro trecho ali, apesar de incomodar o mais atento, né, aquele que está realmente prestando atenção desde a primeira temporada, serviu para informar que o Beskar, o metal mandaloriano, é cada vez mais procurado. Que o Mando precisa muito concluir a sua missão de colocar o Baby Yoda no lugar certo. E mais ainda, para vermos como o Mandaloriano, o Mando, agora está diferente diante das experiências que acumulou nos últimos episódios da temporada passada. Completamente avesso aos androides, no começo da sua jornada, ou do que a gente vê da sua jornada, após o que aconteceu na season final da primeira temporada, ele não guarda mais esse rancor dos robôs, dos droids, das máquinas. E aí brilha a ideia acertada do roteiro e o colocar logo no primeiro episódio em um cenário que a gente já viu ele dentro, né? Que a gente já viu ele interagir antes, com pessoas que a gente já viu ele se relacionar antes, a fim de gerar esse comparativo mais sólido e direto do que era o Mandaloriano e do que ele é e será a partir de agora. Apesar de mais humano do que antes, se é que isso se aplica a esse contexto, né? Ele ainda mantém a honra clássica do seu povo, do seu credo. É tanto que ele sai com a armadura do xerife, o que eu realmente pensava que não iria acontecer. Por um momento eu imaginei que ele deixaria lá com o Cobb, a armadura do Boba Fett, como uma espécie de aliança, uma confiança que foi forjada na luta contra o dragão, contra o Leviatã, a fera que estava assolando a cidade ali, que estava assolando Tatooine, talvez, né? Só nos resta então torcer para que o ótimo personagem do Timothy Olyphant ele volte, assim como vários voltaram na temporada passada, gerando o clímax perfeito na season finale. Essa, inclusive, é uma belíssima estrutura do seriado. O Mando ele vai deixando várias migalhas ao longo da jornada, criando laços e amizades, e de quebra a gente vai degustando ótimos atores e atrizes nesses papéis meio passageiros, meio definitivos, coisa parecida. Ao ponto também dos próprios filmes utilizarem, quando quiser, esses personagens que, de certa forma, estão estabelecidos. Ou minimamente para fazer feliz, né? Para fazer atores e atrizes felizes. Atores e atrizes esses que, com certeza, sempre quiseram estar nesse universo e finalmente conseguiram estar de alguma maneira. O Timothy Olyphant é um dos meus xodós aí por conta da série Justified, entre outros papéis, obviamente, que ele tem. Só que o seu personagem aqui referencia diretamente o seu personagem lá em Justified. No caso, um xerife astuto, esguio, magro, alto, mas também calmo, tranquilão, de pisadas espaçadas e de uma confiança que a gente não sabe bem de onde vem, mas a gente sabe que tá lá e que vai fazê-lo cada vez mais forte. Ao andar, a gente escuta o som da armadura simular um esporão, o som do esporão da bota de um cowboy batendo no chão. E a representação faroeste moderno do ator lá em Justified e agora no Mandaloriano é o mais próximo que a gente tem hoje em dia de como o Clint Eastwood criou ali o seu Homem Sem Nome na trilogia dos dólares. Também referenciado aqui em termos visuais e narrativos, como por exemplo a chegada do Mando na cidade e a posterior aliança entre diferentes espécies para vencer um mal comum. Já que eu estou falando das referências, o Mandaloriano volta a referenciar Sete Samurai, filme do Akira Kurosawa, só que agora ele utiliza o filme que um dia se utilizou do clássico japonês, no caso, Sete Homens e um Destino, a utilizar mineiros e fazendeiros de Mos Pelgo para uma missão ali conjunta e, para mim, né, para quem acompanha Star Wars, inédita, com o temido povo da areia, o povo da aldeia é ótimo, né, o povo da areia, deixa claro qual fonte eles beberam para compor a missão, essa missão aqui da vez, essa missão autocontida. Missão essa que culmina com a aventura maravilhosa de duas armaduras mandalorianas sendo muito bem utilizadas por dois personagens. E como é bom finalmente ver o foguete ali da armadura do Boba Fett funcionar não só nos brinquedos, mas também na tela. É estranho? Demais. Mas até que faz sentido. E é muito efetivo. E aí a gente também descobre para que é que serve aquele negocinho ali. Mas enfim, aqui também outra referência. O Mando, ele parece ter visto o sexto episódio de Star Wars e, de certa forma, aprendido com Han Solo que basta uma batida mais forte no foguete para que a armadura do Boba Fett saia voando indeterminadamente, tirando o seu usuário da jogada. Dessa vez, aconteceu com o xerife ali
que foi sacado da jogada final para que o Mando resolvesse a parada, como sempre vem costumando fazer aí na temporada passada. Uma coisa que eu gostei muito foram as comparações não ditas, porém mostradas, exibidas entre os dois personagens. A gente obviamente passou esse tempo comparando muito o Mandaloriano com o Boba Fett. E no duelo entre os personagens, os dois protagonistas dessa história, melhor dizendo, vemos duas armaduras de mesma origem, só que definitivamente pertencem a tempos diferentes, demonstrando aí a evolução tecnológica do Mandalorian, né, dos Mandalorianos. Se a armadura do Boba era super tecnológica para o tempo que apareceu, a do Mandaloriano coloca ela no chinelo, porém tem um ponto, né, tem um charme diferente no verde e no amarelo vintage ali da armadura do Boba. É quase como colocar uma motocicleta nova e ultra rápida ao lado de uma Harley Davidson antiga, uma Fatboy Slim, por exemplo, que se garante no charme e no estilo e, por que não, também na potência. Então, é mais ou menos essa comparação que fica, e eu acho que é uma comparação que vem para ajudar a gente a comentar uma comparação do Boba Fett, primeiro Mandaloriano que aparece, ou melhor, a primeira armadura Mandaloriana que aparece, com o Din, né? Com, no caso, o Mandaloriano protagonista dessa série. Os dois sóis de Tatooine foram citados mais uma vez. O xerife refere-se à sua sorte, dizendo que os dois sóis às vezes brilham mais forte para alguns, como brilharam para ele num momento específico. Uma outra citação, no caso ao monstro Leviatã, representado, ou melhor, apresentado pela primeira vez lá no Antigo Testamento. O xerife dá um nó no nosso cérebro e levanta comentários de que aquele universo realmente parece ser uma realidade paralela à nossa, mas que mantém muitas semelhanças, desde raças até formações políticas, por exemplo. Obviamente, o Leviatã hoje em dia é quase um adjetivo de grande, de poderoso, sei lá, de monstruosidade, de estranho, né, de um monstro que assola os mares e assusta os marinheiros. Porém, até esse adjetivo ser criado, um dia ele foi um nome próprio, Leviatã, o nome de um monstro. Pensar sobre a origem desse nome naquele universo, se relacionando com o nosso universo, dá por si só um belíssimo TCC sobre o real e o mitológico, sobre neologismo, sobre como é que as palavras mudam, mas também sobre como é que o real influencia o fictício. Quem for de letras e tiver a fim de fazer esse TCC, é só pegar o tema e me citar nos agradecimentos que eu vou ficar muito feliz. Essa citação, cara, na real, a citação do Leviatã traz luz para um outro ponto. Aquele planeta deserto tem em seu mar a areia, de onde tiram ali o seu sustento, mas de onde os problemas também acabam acontecendo. Isso deixa mais claro ainda porque que o Luke queria sair dali e simplesmente ir para as estrelas. Não importa como, mas ele queria simplesmente sair daquele local. Para finalizar, deixa eu trazer agora várias mini referências, porque são muitas, né? Então vou fazer um compilado de referências aos filmes de Star Wars deixadas ao longo desse episódio. A primeira, para mim uma das mais legais, é quando o Mandaloriano chega na cidade e as paredes estão grafitadas com a história dos filmes. Aparece o R2-D2, o C-3PO, se eu não me engano até o Darth Vader ali de relance, ou pelo menos parte da armadura do Vader. Por falar no R2-D2, uma outra referência também, apareceu aqui o R5, o verdadeiro salvador de Star Wars como um todo, vai vendo. Para quem não lembra, ele seria o droid que o Luke ficaria. Só que como ele deu defeito no caminho, o Luke acabou levando o R2-D2. O R5 acabou levando a alcunha dos fãs de grande salvador de Star Wars, porque, segundo os próprios fãs, teorias obviamente, ele sabia o que o R2 carregava, qual era a missão e qual era a mensagem dele, por isso se auto-sabotou para que o Luke chegasse a essa missão, chegasse aí a mensagem Obi-Wan, You are my only hope. O bom é que, tanto tempo depois, o droid continua nativo, trabalhando agora em naves e mais ainda, continua dando defeito. Segundo a sua dona, ele parece um droid sem conserto. Aí eu pergunto, sem conserto ou um droid malaca? Um droid malandro? Bom, não sei. Apesar da brincadeira, a teoria ela faz sim um pouco de sentido e com certeza o Dave Filoni, showrunner e fã absurdo da série, não deixaria de trazer isso para a tela. Tem outro detalhe legal também, que é já uma referência do próprio universo da série. O Mando, pertinho do final, orou novamente para um nome chamado Dunk Farik, né? Dunk Farik, melhor dizendo. Provavelmente uma espécie de Jesus Cristo ali pro credo dos Mandalorianos. E finalmente, mal percebemos, mas foi colocado um fim entre a guerra do povo da areia e dos moradores ali de Tatooine, ou pelo menos de parte de Tatooine. Quer dizer, não sei se foi colocado,
Mas é fato que o Povo da Areia já encheu muito o saco em Star Wars, muito. Primeiro ao encurralar o Luke e o velho Ben Kenobi lá no primeiro filme da trilogia, depois na trilogia 1, 2, 3, ao sequestrar e manter a mãe do Skywalker, né, do Anakin Skywalker, liberando a sua fúria pela primeira vez. Fúria essa que mais tarde o levaria a ser o maior vilão da cultura pop, pode também credenciar o Povo da Areia como um dos criadores do Darth Vader, por que não? E aí eu deixo a pergunta, seria então o fim desse povo interferindo diretamente nos grandes acontecimentos da galáxia? Vejamos mesmo. Por hora é isso, vídeo longo, só que o episódio mereceu. Eu ainda deixei muita coisa de fora. Para quem quiser acompanhar a série, ela vai estrear oficialmente no Brasil no dia 17 de novembro, com a chegada do Disney Plus por aqui. E semanalmente eu vou trazer as análises dos episódios, ou seja, até semana que vem, com mais Mandaloriano aqui no canal. Um forte abraço em todos. Me segue aí nas redes sociais, na Twitch. Se não se inscreveu no canal, se inscreva. Deixe seu like, por favor. Se não, pode dar dislike também. Um forte abraço em todos, como eu já disse. E tchau.